Então vamos lá. A administração é uma ciência complexa. Ela vem sendo abordada desde os primórdios do século XX. Desde 1903 já se fala de administração. E é um processo que vem evoluindo muito, vem evoluindo constantemente. Ainda hoje ela vem sofrendo evolução. A gente vai falar sobre a teoria geral da administração, mas antes eu queria citar uma frase de Peter Drucker. Peter Drucker é considerado por muitos o pai da administração. Ele diz que a administração é simplesmente o processo de tomada de decisão e o controle sobre as ações dos indivíduos, para o expresso propósito de alcance de metas predeterminadas. E qual que é o conceito? O conceito da teoria geral da administração. A teoria geral da administração é o conjunto de conhecimentos a respeito das organizações e do processo de administrá-las, sendo compostas por princípios, proposições e técnicas em permanente elaboração. Então perceba que o próprio conceito da teoria geral da administração já prega que ela está em constante elaboração. A gente vem desde lá de 1903, a gente tem na administração científica, teoria clássica da administração, a gente passa por administração por objetivos, teoria do comportamental da administração, chegando até hoje as técnicas mais modernas, a gente fala sobre administração participativa, readministração, terceirização. Então são conceitos mais recentes que derivam da administração. A administração teve algumas peças importantes, algumas figuras importantes no decorrer da sua história, grandes estudiosos, professores, até cientistas que colaboraram com a evolução da administração no longo desse período. Figuras importantes como Henry Ford, que é um cara muito conhecido aí por todos, que criou o Ford T, que criou a produção em escala, em série. Então a gente teve figuras como Taylor, Max Weber, enfim, Fayol, que é o grande da teoria do fayolismo. Temos algumas figuras importantes no decorrer da história. A administração, ela se divide em 5 áreas básicas. São as áreas de finanças, marketing, produção e vendas, logística e recursos humanos. Qualquer negócio que vai ser administrado vai ter essas áreas básicas. Mesmo no estudo de Pilates, onde a gente não... O ponto físico, a logística, por exemplo, não é algo tão relevante, porque a gente presta serviço aonde a gente se encontra fisicamente, mas ainda assim existe a entrega, existe como você vai fazer. A logística engloba todo o processo de como você vai fazer essa entrega para o seu cliente. Então toda empresa, e o estúdio de Pilates não é diferente. A partir de agora você tem que entender que o teu estúdio de Pilates é uma empresa, e isso a gente vai trabalhar muito forte nesse curso. Você vai ter que entender que essa empresa ela vai ter essas 5 áreas. E a gente precisa entender que elas são áreas distintas, são áreas que são áreas importantes e vitais para o funcionamento do teu negócio. Então a partir do momento que você consegue ter um entendimento que dentro do teu negócio existem outros mini negócios, outras mini áreas, outros departamentos que você precisa trabalhar e cuidar, isso já te traz uma mudança na tua abordagem e com certeza a forma como você enxerga o teu negócio. Isso é muito, muito importante. A gente fala também sobre funções administrativas. Quais são as funções administrativas? Existem várias funções administrativas, mas algumas delas, algumas muito importantes que eu considero são fixar objetivos, né, no caso planejamento, analisar, conhecer os problemas, solucionar os problemas, organizar e alocar recursos financeiros, tecnológicos de pessoas, comunicar, dirigir e motivar as pessoas, no caso a liderança, negociar, tomar decisões, mensurar e avaliar. Essas todas são áreas da administração. Se de algum momento você coordenou pessoas, se em algum momento você fixou objetivos, se você analisou alguma coisa, de alguma forma você organizou e alocou seus recursos, eu tenho certeza que você fez isso, se não fez no teu negócio, com certeza na tua vida pessoal, você tomou uma decisão, não vou gastar aqui para poder investir em outra coisa, ou vou deixar de gastar hoje para gastar amanhã, enfim. Se você fez alguma forma de negociação, negociou valor, negociou aluguel, negociou com o fornecedor de equipamento. Se você teve problemas, que você solucionou problemas, e a gente tem bastante no nosso dia a dia, com alunos, pagamentos, quem não vem, enfim. Se você tomou decisões precisas, rápidas, decisões que impactaram o resultado do negócio, você administrou. De certa forma, você já administra.
Então perceba que você já no seu dia a dia, já de forma intuitiva ou de alguma forma, você já pratica isso. O que a gente vai fazer dentro do nosso curso é consolidar isso, é integrar isso e trazer clareza de onde você precisa trabalhar e onde você precisa botar um pouco mais de empenho para que o seu negócio verdadeiramente expanda e tenha resultados significativos ainda nesse ano. Por ser uma ciência tão antiga e ter uma variedade tão ampla de frentes e de fontes de estudo, a administração ela é muito importante. Porém, eu tenho algo comigo que aprendi nos meus primórdios da faculdade, logo no começo da minha faculdade, com um grande professor, e que é algo que eu quero trazer para você, e que eu quero que você entenda. E se você sair daqui hoje, desse módulo 1, com esse entendimento, para mim, isso já vai trazer ganhos excepcionais e vai ser muito, muito importante para o seu negócio. Esse professor meu dizia que a administração é a ciência do depende. E que quer dizer isso? Isso quer dizer que cada negócio é um negócio, que cada local é um local, que não necessariamente aquilo que serve para mim ou que serviu para mim vai servir para você. Existem especificidades de ambiente, de público, às vezes dentro da própria cidade, existem locais, bairros com características diferentes. Então não existe uma regra, nada que eu falar aqui é 100% verdadeiro regra e pode ser levado a ferro e fogo e vai ser certeza absoluta que vai funcionar para você. Tá? O que eu vou trazer aqui é a metodologia que eu apliquei, a metodologia que eu desenvolvi e que eu entendo que se você trabalhar ela, os pilares, e você entender a essência dela e trabalhar a essência dela, acho que vai trazer muitos ganhos para você. Como o próprio Pilates, a gente tem os fundamentos e tem a base. Se você tiver uma base sólida, tiver uma formação onde você entenda os conceitos, entenda da onde vem, obviamente fica muito mais fácil de você implementar ou agregar coisas dentro desse processo. Então eu quero que você entenda que não necessariamente aquilo que deu certo para mim vai dar certo para você e nem tudo que serve para um negócio serve para outro. Cada negócio é um universo de possibilidades distintas e depende de diversas variáveis. Mas se você entender a essência, os conceitos básicos e de onde vem o princípio da coisa, é muito mais fácil de você inventar, você criar e você implementar novas formas de você gerir o seu negócio. Vamos falar sobre ferramentas. E o que são as ferramentas de gestão? Ferramentas administrativas. Elas são técnicas de gestão que elas servem para auxiliar você, auxiliar na tomada das suas decisões, no gerenciamento da sua empresa, na otimização dos pensamentos, das ideias e te ajudam a mostrar o caminho para você iniciar as suas ações. As ferramentas de gestão são muito indicadas e elas são muito poderosas. É importante que você conheça elas e principalmente saiba exatamente a hora de utilizá-las. É importante que você saiba a forma como utilizá-las e o momento de utilizá-las para poder tirar o maior proveito das suas ferramentas. Nós vamos trabalhar 5 ferramentas, mas na verdade vamos falar sobre 5, mas na verdade são 4 ferramentas que vão te ajudar nesse processo. A primeira delas é a análise SWOT, depois nós vamos falar sobre o ciclo PDCA, vamos falar sobre a ferramenta 5W2H, que vai ser uma migração para o nosso plano de ação, e vamos falar sobre o Balance Scorecard, que é a origem da metodologia desenvolvida na aplicação desse curso. Certo? Então vamos para as ferramentas. A nossa próxima ferramenta chama ciclo PDCA. Eu diria que o PDCA tem que ser uma constante na tua empresa. Ele tem que estar presente diariamente em todos os processos da sua empresa. Nós vamos falar sobre o processo. E é importantíssimo que o PDCA seja uma constante nos processos, na avaliação dos processos dentro da sua empresa. O que é o ciclo PDCA? O ciclo PDCA é um anagrama para as palavras Plan, Do, Check, Act, do inglês planejar, executar, checar ou conferir e agir. Então, basicamente, o que você vai fazer? Lembra que a gente falou que a administração é tomada de decisões?
você vai tomar uma decisão, você vai resolver, vai decidir o que você vai fazer, você vai planejar como que você vai implementar ou você vai botar isso na prática, você vai agir de acordo com o que você planejou, você vai conferir se aquilo que você planejou e que você agiu, botou em prática, está dando o resultado que você esperava, está acontecendo da forma que você esperava, e de acordo com o que você avaliou, né, nessa sua checagem, no momento que você checou, você vai agir para reparar ou para melhorar esse processo. Então vamos supor, hipoteticamente, que você mudou a sua metodologia de aula, você não trabalhava com Pilates em grupo, passou a atender com Pilates em grupo, ou atendia 3 pessoas, resolveu atender 4 pessoas. Enfim, você planejou, você criou toda uma forma de como você ia migrar para isso, para ter menos impacto nos alunos, nas aulas, mudou comandos verbais, mudou comandos táteis, mudou uma série de coisas para ter o ganho que você precisava dentro dessa nova metodologia. Enfim, você agiu. Vamos lá, botou os 4 equipamentos e começou a dar aula. Uma semana depois, ou um mês depois, enfim, dependendo da periodicidade que você definiu, você vai parar e vai analisar, olha só, legal, como é que foi? Qual que é o resultado que eu tive? Quantos alunos eu perdi? O que os alunos estão achando? Como é que foi a repercussão? Qual o ganho que eu tive? Qual falha que aconteceu? Qual o processo que não estava legal? O que eu preciso arrumar? E aí você vai lá e age em cima daquilo que você observou. Então o ciclo PDCA, ele é planejar, executar, checar e agir. Isso tem que ser uma constante no teu negócio, em todos os teus processos, desde o teu processo de recepção, de abordagem do cliente, de venda, a própria aula. Isso tem que estar uma constante dentro do teu negócio. Por quê? Porque ele vai permitir que você evolua. Você não pode ficar parado no tempo, você tem que buscar sempre novas formas e formas de otimizar o teu tempo, otimizar os teus recursos, para que a tua empresa possa trazer cada vez mais resultados. A gente vai falar muito sobre isso. Mas essa ferramenta permite que você analise, avalie e otimize os seus recursos, para que você possa ter ganhos maiores, para que você possa ter um lucro maior e que você possa expandir o teu negócio, o teu propósito, escalar isso de forma ainda maior e trazendo muito mais resultado para você e para o teu negócio. Essa é a ferramenta PDCA. A nossa primeira ferramenta é a ferramenta Análise SWOT. O que é análise SWOT? Análise SWOT é um anagrama para as palavras Strengths, Weaknesses, Opportunity, Threats, em inglês, que significam forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, basicamente, essa ferramenta ela serve para você fazer uma análise. Ela pode ser feita, aplicada de várias formas. Você pode usar para fazer uma análise do teu cenário atual, que é o que a gente vai fazer aqui no curso. Você pode fazer para a comparação com um concorrente teu. E você pode também, tem gente que usa para tomada de decisões. Então o que você vai fazer basicamente? Você vai ver e analisar quais são as forças, as fraquezas, suas oportunidades e ameaças. No caso da sua empresa, ou da sua empresa perante um concorrente, ou de uma tomada de uma decisão. Então você vai, de certa forma, você vai analisar os prós e os contras. Porque quando falamos de forças e oportunidades, estamos falando de coisas boas, né? Percebam aí que é o lado esquerdo da ferramenta, forças e oportunidades. E quando falamos de fraquezas e ameaças, estamos falando de coisas ruins, de coisas negativas, os contras. Então você vai, de certa forma, analisar os prós e os contras de uma tomada de decisão ou até mesmo da sua empresa. Quando a gente fala de forças e fraquezas, evidentemente a gente está falando do ambiente interno, dentro da sua empresa. Quais são as suas forças e suas fraquezas? E quando a gente fala de oportunidades e ameaças, a gente está falando de ambiente externo, de fora, o que não tem controle. Então as forças e as fraquezas estão dentro da nossa alçada, estão no nosso controle, ambiente interno, e as ameaças e oportunidades são ambientes externos que a gente não tem controle. Então, basicamente você vai fazer uma análise da sua empresa, olhando ela de forma muito madura, de forma clara. Então vamos lá, você pode entender que você tem algumas vantagens, formação, seu espaço físico, enfim, você pode entender que a sua fraqueza é a disponibilidade de horário, atender somente 3 alunos por horário. As oportunidades, você pode achar que o momento econômico é bom, ou que abrir uma empresa grande
perto do seu estúdio ou que você está para fechar uma parceria, e as ameaças podem ser outros entrantes, pode ser um concorrente que está abrindo perto de você, enfim, é essa análise que você vai fazer. Isso chama-se análise SWOT e ela é fundamental para você ter uma ideia de como está o seu negócio hoje, qual que é a fotografia atual do seu negócio. Por que isso é importante, Thiago? Porque a partir daí você vai saber como atuar. Né? Não adianta, como é que você quer, para você chegar em algum lugar, você tem que dar o primeiro passo. Para você dar o primeiro passo, você precisa de um ponto de partida. Para você saber qual que é o teu trajeto ideal, o primeiro ponto para você saber é de onde você vai sair. Né? Se você quer traçar uma rota para algum local, é importante que você tenha um ponto de saída. E a análise SWOT te permite isso, permite que você enxergue o teu estado atual, como está a sua empresa hoje, e a partir daí, quais decisões, quais são as atitudes que você precisa tomar para evoluir, para que o teu negócio possa evoluir de forma consistente e chegue nos resultados que você deseja. A nossa próxima ferramenta é uma ferramenta chamada 5W2H, uma ferramenta clássica de administração, e ela também é a combinação das iniciais de algumas palavras em inglês, que seriam what, when, why, where, who, how e how much. 5W2H. What é o que, when, quando, why, porquê, where, onde, who, quem, how, como e how much, quanto. Então essa ferramenta ela vai possibilitar que você determine e detalhe como que você vai chegar no resultado. Essa ferramenta ela é a origem, ela é a base para uma ferramenta que eu gosto muito, que é uma ferramenta que eu acho que é talvez uma das mais importantes, se não a mais importante dentro do meu negócio hoje, que é o plano de ação. O plano de ação é muito usado em processo de coaching. Se você já fez coaching, se você é coach, você já passou por processo de coaching, você provavelmente já fez um plano de ação. E o plano de ação é basicamente uma variação dessa ferramenta 5W2H. E como é que a gente vai fazer, como é que a gente trabalha o plano de ação? A gente vai trabalhar aqui no curso, baseado nas metas. A gente vai falar sobre planejamento, um dos módulos mais para frente, mas eu quero trazer essa ferramenta hoje para a gente já botar lá na prática. Então a gente vai pegar uma das nossas metas que a gente definiu, as nossas metas que a gente tem dentro da nossa empresa, e a gente vai trabalhar ela no plano de ação. Então vai estar lá a meta, manter o mínimo de tantos alunos pagantes e ativos a partir da data tal. E aí você vai fazer, tá, para eu chegar nessa meta, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Preciso contratar professor, preciso botar um sistema de informação, preciso contratar uma secretária, enfim, essas são as ações que você precisa fazer. Quando que eu preciso fazer? Eu preciso fazer daqui a um mês, daqui a tantos dias, daqui a 6 meses. Por que eu preciso fazer? Aí a gente está falando, obviamente, de cada ação, tá? Então, a primeira ação, contratar professor. Preciso contratar professor. Quando? Daqui a um mês. Por quê? Porque eu preciso aumentar minha capacidade de atendimento. Como que eu vou fazer? Vou contratar Job Hunter, vou fazer a entrevista, enfim, a gente vai falar sobre processos seletivos no curso, no módulo de pessoas, que é um módulo muito intenso, muito, muito legal. Onde eu vou fazer, quem vai fazer, enfim, você vai preencher essa ferramenta, esse plano de ação, com esses campos de como você vai alcançar essa determinada meta. Essa ferramenta ela é sensacional, ela é fundamental. Eu não uso só para a nossa empresa, eu uso para a minha vida. Eu tenho metas pessoais, para todas as metas pessoais que eu defini para 2019, eu tenho planos de ação específicos para cada meta. E isso te dá uma visão, ela te faz enxergar de forma muito clara, muito fácil, o que você precisa fazer para alcançar aquela meta que você deseja. Tá? Esse é o nosso plano de ação. A gente vai conviver muito com ele e vai ser uma constante dentro do nosso dia a dia a partir de hoje, certo? A última ferramenta que a gente vai falar aqui nesse módulo 1 do nosso curso é o Balance Scorecard. Balance Scorecard, traduzido para o português, seriam indutores balanceados de desempenho. Na verdade, o Balance Scorecard é uma metodologia, de medição e de gestão de desempenho. Ele foi basicamente criado para separar o teu negócio em áreas e mensurar o desempenho dessas áreas de forma separada.
Isso melhora muito na tua gestão estratégica. Grandes empresas trabalham dessa forma. O próprio Banco do Brasil trabalha com Balance Scorecard, de onde eu vim. Então ele vai separar a tua empresa em áreas específicas e ela vai poder trabalhar cada área dessa empresa de forma separada, com indutores, com metas e com um gerenciamento específico de cada área. Você pode ter área financeira, área de pessoas, você pode ter aprendizagem, crescimento, você pode ter processos internos, enfim, ela varia muito, não existe um número certo para essa quantidade de áreas, mas é em torno geralmente de 4 áreas, 4 ou 5 áreas, enfim. Então ela separa essa tua empresa dentro dessas áreas e você pode avaliar como vai o desempenho da sua empresa como um todo a partir de cada área, como essa área influencia no resultado geral da tua empresa. E essa ferramenta é muito interessante porque é a partir dela que eu desenvolvi a metodologia que eu apresento para vocês no curso. A gente vai separar o nosso estúdio, nosso negócio, em 3 pilares básicos. E eu vou falar sobre os nossos pilares do nosso estúdio de Pilates no próximo vídeo. Então vamos falar sobre os pilares, vamos entrar de fato e de vez na nossa metodologia, da metodologia gestão no Pilates. E como é que foi desenvolvida essa metodologia? Essa metodologia, como eu falei para vocês, foi baseada no Balance Scorecard. Como que eu usei a metodologia do Balance Scorecard na gestão dos estúdios de Pilates? A gente vai trabalhar aqui em 3 pilares básicos dentro do nosso estúdio de Pilates. A gente vai trabalhar pessoas, processos e negócios. Então a gente separou o nosso estúdio nesses 3 pilares e a gente vai abordar separadamente esses pilares no decorrer do nosso curso. A gente vai trabalhar como gerir e como desenvolver cada um desses pilares dentro do teu negócio, dentro do teu estúdio de Pilates. E vamos lá, vamos só para a gente saber mais ou menos o que a gente vai encontrar. Então o nosso primeiro módulo vai ser de processos. A gente vai falar primeiro sobre processos. E dentro de processos, o que a gente vai abordar? A gente vai botar aulas, secretaria, financeiro e planejamento. Isso vai ser o que a gente vai abordar dentro de processos. Depois a gente vai trabalhar, o segundo pilar que a gente vai trabalhar na nossa metodologia são os negócios. O que a gente vai trazer dentro de negócios? Marca, vendas, marketing e captação e retenção de nossos alunos. Essa é a segunda parte, a parte de negócios. Por último, a gente vai trabalhar pessoas que é um conteúdo, talvez, na minha opinião, um conteúdo fundamental, algo que eu sou apaixonado, eu acho que é a chave de todo negócio de sucesso. Vocês vão perceber e vai ficar muito claro para vocês que vocês vão precisar de pessoas boas, das pessoas certas do lado de vocês, para que o negócio de vocês possa prosperar. Se você quer alcançar resultados extraordinários, você vai precisar de pessoas. E dentro de pessoas nós vamos trabalhar treinamentos, a teoria dos 2 fatores, primeiramente, treinamento de desenvolvimento, clima organizacional, perfis psicológicos, recrutamento e seleção e encarreiramento. A gente vai trabalhar todos essas questões dentro do nosso pilar pessoas e vamos falar muito fortemente sobre isso, que na minha opinião é a chave mestra, é o que vai determinar o sucesso do teu negócio.